Programa Jorge Sati Entrevista, de volta agradecendo a vocês pela sua audiência, por acompanharem não só o meu programa, mas toda a programação do grupo TV Mar Cidade. Estou tendo hoje a satisfação e a alegria de receber Halley Lino de Souza, que já está trazendo uma série de novidades e de informações importantes para a nossa cidade e região. Halley, retomando o tema de Rio Grande, a prefeita há uns dias já anunciou o seu grupo de transição, e esta é uma outra curiosidade da nossa audiência e da comunidade rio-grandina, justamente, claro que respeitando a prefeita eleita e o grupo que ela está montando, mas qual é, se é que existe, a tua participação, a tua interferência neste futuro governo? Como é que estão os teus diálogos com a prefeita eleita Darlene? A minha participação é como um operário para que o governo dê certo, né? Eu converso com a Darlene, né? Trocamos ideias, trocamos opiniões. Aliás, a Darlene era, isso eu acho que eu não referi, a Darlene era a coordenadora da minha campanha e do programa de governo. Então nós construímos muito a quatro mãos, muita coisa que está agora ela colocando. Mas é claro que ela é a comandante-chefe desse processo, está nesse processo de transição bastante intenso. Ali foram mais de uma centena de pessoas na transição. Até eu vi alguns comentários, um monte de gente que vai... Não, aquilo ali não é pessoas que vão pegar cargo, são pessoas que estão contribuindo para o bem da cidade nesse processo de transição, né, em que se verifica as informações, o andamento dos projetos, né, o andamento das coisas para poder já projetar a ação política. Eu quero dizer assim, eu vou ser um trabalhador, um operário, um lutador para que esse governo dê certo. Repito aqui, não pelo PT, mas pela cidade. Nós vivenciamos nos últimos anos muita dificuldade, né? Dificuldades também sazonais, como as questões das enchentes, a questão da Covid aqui há 4 anos atrás, então, e o desmonte, por exemplo, do polo naval também que sofremos. Então são situações que determinaram que a cidade, né, e também nós temos as nossas críticas a decisões administrativas da atual administração, tudo isso somado colocou a cidade numa situação muito difícil. E nós precisamos, a partir de agora, resgatar isso, resgatar a capacidade da cidade de resolver os seus problemas ou encaminhar os seus problemas, seja no tema da saúde, da educação, do transporte, né? da questão da urbanização, né? Das vias urbanas. Então tem um conjunto importante que nós temos que resolver, né? E refiro aqui, a grande notícia que a gente tem é também no tema do emprego, que é a mola mestra da nossa economia. No tema do emprego, nós começamos a ter esta resposta através dessa ação da Transpetro, né? E aqui quero destacar a importância do presidente da Transpetro, o Bassi, que é um camarada que tem uma relação direta com o Alexandre, comigo, com o Rovan, né, que a gente tem conversado muito, e essa possibilidade de ter esses 4 navios aqui em Rio Grande passa muito pela decisão dele. Nós vamos trazer, desculpa... É uma notícia importante, muito importante. Nós temos que trazer ele a Rio Grande, inclusive, porque ele é um cara que foi muito importante para que isso comece a acontecer. Mas nós não podemos ficar satisfeitos apenas com essas 4 embarcações. O nosso dique e o nosso polo naval, ele é planejado para construção de módulos, de plataformas, que aí nós vamos ter uma retomada mais robusta de emprego, de atividade econômica. E nós temos que ir atrás disso. Deixa eu aproveitar também um outro tema que tu já trouxestes aqui e vamos explorar um pouco mais. Pelos próximos 2 anos, e daqui a 2 anos já tem eleição de novo de deputado estadual, governador, presidente, enfim, mas pelos próximos 2 anos, Rio Grande, né? Olhando para Rio Grande, claro que a região também, tu como deputado estadual, deputado Alexandre, mas Rio Grande vai ter uma prefeita do Partido dos Trabalhadores, um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, um deputado federal do Partido dos Trabalhadores e o presidente da República do Partido dos Trabalhadores. Então, por óbvio que existe muita expectativa, eu vou sair da trinca e vou falar no quarteto. É verdade. O que o Rio Grandino, né, se tu quiser expandir para a região sul, o que o Rio Grandino em especial e esta região pode esperar dessa soma de forças políticas, desse conjunto de atores, em termos de ação, em termos de investimento, em termos de projetos para a cidade e região? Eu penso que dedicação
24 horas para que a gente possa resolver problemas como nós estamos falando aqui. Por exemplo, o tema do emprego, da construção naval que começou, nós temos que resolver o problema do pedágio, né? Nós já estamos tratando isso, tem que sair a licitação para o novo pedágio, ele tem que ser mais barato. É inadmissível pagar 19 pila aqui, 19 cada pedágio que a gente passa aqui na região sul. Nós temos que resolver, temos que fazer um novo processo licitatório com um preço muito menor do que esse. Nós temos que botar na rua a licitação da ponte Rio Grande e São José do Norte. Isso são temas que tanto eu, quanto o Alexandre, quanto a Darlene, nós temos que acampar na antessala do Lula e dizer para o Lula, companheiro Lula, nós não vamos sair daqui enquanto o senhor não ajudar a resolver. Né? Nós temos o tema do lote 4, que é um tema fundamental aqui na BR-392, lote 4, para quem não entende, que a gente fala lote 4, é esse trecho em relação à questão da estrada, a via portuária, né? A via aqui em direção ao Tecom, né? A Artergras, a Termas ali, e essa via precisa ser duplicada. É inadmissível que o volume que a gente tem de cargas, seja na questão do granel, né, seja na questão do container, conviva com aquele estrangulamento que prejudica por demais o processo do nosso porto. E nós temos, e eu estou dizendo isso, eu vou iniciar o trabalho na Assembleia pelo fortalecimento do Porto do Rio Grande. Eu quero questionar o governo do Estado com muita responsabilidade, né, mas quero dizer ao senhor governador, na nossa Constituição está dito que é a responsabilidade do governo estadual combater a desigualdade das regiões. Isso. Nós não podemos ter um porto na metade norte, né? Eu não posso impedir como deputado, a prefeita não pode impedir, nem o Alexandre, mas nós não podemos botar um porto na metade norte sem discutir o fortalecimento do nosso sistema portuário aqui. Né? Bom, que se é inevitável que tenha, porque é uma iniciativa privada, o governo... Não, tudo bem, mas eu quero fortalecer o nosso Porto do Rio Grande, resolver problemas estruturais, como da dragagem permanente, né? Nós precisamos ter um porto fortalecido. Uma iniciativa privada, mas com políticos gaúchos envolvidos, apoiando o Porto do Arroio do Sal. É verdade, esse é um projeto do Luiz Carlos Reis, que é senador do Rio Grande do Sul, que teve muito voto aqui em Rio Grande, inclusive, né? E tem outros deputados, né? Que estão envolvidos nisso, que estão com esse projeto, que é muito engraçado, né? Isso é uma contradição, porque a gente que é mais velho, a gente tem condições de fazer um panorama que trazer um pouco da história. Não fica dizendo aqui no ar a gente que é mais velho, porque tu está me jogando na água perante a minha audiência. Então eu que sou mais velho, eu quero dizer o seguinte, né? Eu me lembro em 2000 que nós denunciávamos que se colocasse o pedágio, todo mundo ia sofrer. E esses políticos, os mesmos que estão fazendo o Porto da Metade Norte, porque está muito caro trazer para Rio Grande, foram os políticos que botaram o pedágio em 2000 aqui. Eu sei disso porque eu era estudante do direito em 2000 e fui autor de uma denúncia contra o pedágio de Capão Seco. Eu, o vereador Dirceu Lopes e o doutor Claudemir Corrêa, que era um colega de escritório. Na época nós denunciamos porque é isso. Nós dizíamos lá, 24 anos atrás, que ia prejudicar as cargas. Aí os caras botaram o pedágio aqui, agora não contente com isso, vão fazer um porto novo. Então é muita contradição desse modelo e nós temos que dizer isso. Temos que dizer para o Estado, não, o Estado precisa resolver. O Estado e o governo federal, eu não isento o governo federal dessa discussão, precisa resolver isso. Né? Por quê? Precisa da força política, né? Porque precisa usar isso. Porque agora vai ficar muito cômodo. Tu paga aí 300, 400 reais numa carga e lá tu vão botar uma carga sem pedágio. Não. Nós vamos ter que gritar, nós vamos ter que enfrentar esse debate. Né? Como eu disse, com muito respeito ao senhor governador, mas nós vamos fazer o debate. Ontem eu disse para o Miguel Rosseto, que é o nosso líder da bancada, Miguel, eu quero na Comissão de Economia e Desenvolvimento do Estado apresentar um requerimento para debate público. Quero trazer aqui os empresários, quero trazer aqui os nossos vereadores da cidade do Rio Grande, da região, quero trazer aqui os trabalhadores, os sindicatos, nós vamos discutir a questão do Porto do Rio Grande em relação a esse projeto que está estabelecido no Porto da Metade Norte. Vocês precisam escutar a voz da Zona Sul e eu quero estabelecer essa conexão até para que o governador entenda e que a gente possa tirar lá um conjunto de medidas para fortalecer o nosso porto. Porque com toda a dificuldade que a gente tem, a gente estabelecer um desmonte do Porto do Rio Grande, bom, aí é o fim para a nossa região. Né? De certa forma, tu também já deixasse isso claro, mas fica o registro da importância da gente trazer novamente. É um mandato que está se iniciando, prestes a se iniciar, um mandato importante para a cidade e região. Que temas que tu elenca, né, um deles a saúde mental, que tu colocaste com muita propriedade, mas que temas tu pretende trazer
a partir do teu gabinete? Eu dizia ontem para os colegas da bancada, né? Eu quero estabelecer como foco a nossa região sul, né? Porque eu entendo aqui em torno de 750 mil pessoas moram em Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, São Lourenço, Canguçu, todo esse nosso eixo aqui. Então nós temos uma importância enquanto população, então vamos estar destinados à nossa região, porque tem poucos representantes. Já coloquei aqui os temas, né, da ponte, do polo naval, da questão do pedágio, são temas centrais, mas eu quero e devo discutir temas que são históricos meus, né, que é como a educação. Eu não posso deixar, inclusive vou marcar uma visita ao CEPER Sindicato, que estava agora lá acompanhando o pacote do leite lá na Assembleia, quero conversar com eles, eu tenho algumas ideias e quero me colocar à disposição. Então, a educação, com qual eu milito há 24 anos, com os professores municipais, professores federais, com alguns professores estaduais, eu quero estar defendendo essa pauta também. O tema da saúde mental, como tu referiu aqui, eu já estou contactando alguns especialistas para começar um processo aí de fortalecimento das redes de assistência, né, em relação a isso, estabelecendo uma política, uma conexão com uma política estadual, né? Eu tenho obrigação de discutir o tema da pesca, os nossos pescadores estão abandonados. Né? Que é um outro setor importante nosso. Porque quando eu falo da região, eu preciso trabalhar com os temas da região, então eu preciso discutir com os pescadores artesanais, mas também preciso discutir com a pesca industrial, que reclama muito da violência, da fiscalização, que por vezes parece até algo, às vezes, desmedido em relação à competição que a gente tem com Santa Catarina. Eu quero enfrentar esse tema da pesca, eu recebo sempre muita cobrança sobre isso, né? Também na perspectiva dos nossos pescadores artesanais que sofreram demais nesses últimos períodos, né? Com impedido de pescar por conta dos últimos 2 anos aí das chuvas, né? Das inundações que tivemos. Então, basicamente é isso. Tem o tema da nossa refinaria rio-grandense, que está dando uma virada de chave importantíssima, né? Com o biocombustível, que é algo muito importante. O Felipe Jorge, que é o diretor da refinaria, tem sido referenciado. Eu estive no Rio de Janeiro, num evento onde ele estava, ele tem sido referenciado nacionalmente. Nós estamos aqui com a refinaria que fará história, né? Que vai produzir, através do biocombustível, combustível que vai alimentar aviões, que vai alimentar uma mudança, uma girada de chave na questão dos combustíveis fósseis. Então, nós temos muita coisa para tratar. Tem muito trabalho pela frente. Eu quero também, é preciso dizer isso, né, fortalecer a nossa universidade. Eu sou filho da FURG, né? E lá fiz a minha vida acadêmica. Que acaba de eleger a segunda mulher da sua história. E que vai fazer um grande trabalho. A professora Suzane Gonçalves. A Suzane, junto com os colegas que vão ser pró-reitor, eu conheço grande parte deles, vai fazer uma grande gestão. O Rio Grande está muito bem servido na gestão da universidade. Quero ser parceiro da universidade para buscar recursos, para fortalecer. Não há saída, e tu que é da educação vai concordar comigo, não há saída para o desenvolvimento dessa região que não passe pela educação. A educação é o processo transformador, e nós temos uma universidade federal dentro da nossa cidade e nós vamos fortalecer essa universidade. Em termos de vida pessoal e também de vida de trabalho, como é que tu pretende organizar a tua logística? Porque muda completamente, embora Porto Alegre é ali, mas muda. Tu pretende, por exemplo, ter um escritório aqui em Rio Grande, vinculado ao teu gabinete? Como é que tu tá pensando nessa logística? Tu colocou num tema aí que eu falei no início, né? O quanto a família sofre, né? Tenho um processo, né? A Patrícia é muito parceira, né? Eu preciso dizer isso, é muito companheira. Muito guerreira. Muito guerreira, mas eu tenho visto assim, enquanto as minhas 2 filhas, a minha filha do coração, a enteada, a Brianda, enquanto a Ellen sofre com esse processo. Vai só tu ou todo mundo? A gente tá assim, ó, eu não quero fixar residência em Porto Alegre. Eu vou ter um espaço, porque não vai dar para ficar lá. Não dá para fazer esse vai e vem todos os dias, né? Então 2, 3 dias, talvez 4 eu possa ficar lá, mas quero retornar. A gente está no processo de convencimento, né? Eu acredito que a família vai ficar em Rio Grande pela uma questão natural. Nós somos daqui, nós vivemos aqui é minha vida, aqui são minhas relações de amizade, aqui me deu votação, né? Eu preciso estar aqui perto das pessoas para dialogar e tentar resolver os problemas, né? Então eu tenho um pensamento nesse sentido. Tu vai ter alguém que não estou perguntando o nome, claro, mas tu vai ter alguém que te represente aqui no teu gabinete? Provavelmente, necessariamente sim, mais de uma pessoa inclusive, né? E pretendo ter assim, um espaço que a gente possa receber as pessoas, né? Tô pensando nisso, tem que ver como fazer, onde alugar e tal, mas estou pensando nisso sim, está no meu horizonte. Como eu te disse minutos atrás, e é uma pergunta engraçada porque é um mandato que está iniciando, mas tu que conhece muito bem
as questões político-partidárias muito melhor do que eu. Tu sabes que estamos na metade de um mandato. E por óbvio que já existe conversações e daqui a pouco vem uma cobrança para uma possível recandidatura. Mesmo que tu me digas que hoje com certeza tu não está pensando nisso, porque tu está preparando para assumir um mandato, mas isso é um fato que vai com certeza acontecer. É óbvio, né? Mas assim, é humanamente impossível sair da experiência que eu saí e dizer que vou ser candidato daqui a 2 anos. Para tomar a decisão de assumir o mandato, foi uma decisão bem complexa, entendeu? Mas eu assimilei bem e estou motivado para os 2 anos, como eu disse, mantendo o meu acompanhamento, né? Eu acho um absurdo, eu preciso dizer isso, eu acho um absurdo quando a pessoa ele ficou curado. Não, as pessoas, é um preconceito isso com a questão dessa fragilidade da saúde mental, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o foco hoje é estabelecer o trabalho para os 2 anos, esse é o foco, né? Dedicar de corpo e alma aos 2 anos. E aí o futuro nós vamos conversar, vamos ver, o nosso grupo é muito forte, vamos conversar no grupo também, e vamos ver como é que a gente constrói. Tu já voltou a praticar esporte? Porque tu é esportista, né? Eu fiz alguns exercícios de corrida e tal, e sabe que isso é um dos problemas que gerou o que aconteceu. Eu não tenho dúvida disso. Conversando com a psicóloga, eu entendi um pouco isso também. Eu sempre pratiquei esporte. O teu irmão jogava comigo no Rio Grande, categorias de base. Eu joguei futebol de campo, futebol de salão, vôlei de quadra, vôlei de areia, mais recentemente o pádel e o beach tênis. Eu sempre pratiquei esporte. Aliás, essa tua imagem de esportista até nos atrapalha, porque o pessoal cobra que a gente tem que fazer esporte que nem tu. Não, mas deixa eu te dizer, talvez eu parei de fazer esporte nas enchentes e não retornei a fazer mais até agora, depois desse processo que eu vivi. Isso foi um dos problemas que eu tive. Porque isso que eu quero usar o espaço para alertar, né? A ansiedade, ela é um distúrbio, pequeno ainda, mas ela é um distúrbio. E eu corrigi a minha ansiedade muito com a atividade esportiva. E ter parado, imagina, de maio a agosto, eu não pratiquei esporte. De maio a agosto, eu fui acumulando um processo de ansiedade cada vez maior, que deu nessas crises que eu acabei tendo e tudo mais. Então, eu estou procurando retomar, né? Agora andei viajando, voltei, mas estou procurando retomar porque, e quero dizer que quem puder tem que fazer esporte. Eu vi o Lula agora num vídeo, né, seus quase 80 anos, recomendando. O esporte ele é bom pela questão fisiológica, né, mas pela questão mental. Né? Tu exercitar para desenvolver a dopamina, né, para fazer teu cérebro ocupar, é a ciência para tu não ter esses problemas de saúde mental que eu acabei de dizer, que 10% da população brasileira está vivendo. Uma pessoa como tu, que tem uma carreira na área do direito extremamente sólida, consolidada e respeitada, o que explica querer atuar no ramo da política partidária, inclusive sabendo que tem algumas consequências danosas, como os julgamentos, enfim, as próprias fake news, que hoje a gente fala muito. O que faz uma pessoa, em determinado momento, ou em determinados momentos, abrir mão dessa carreira? Eu me pergunto muito sobre isso. Não, e claro, eu vivo um momento, né, e tenho me perguntado muito sobre isso. E tu sabe que eu participo aqui, e a tua família é testemunha disso, há mais de 20 anos eu participo da política. Eu sempre fui um militante, né? Eu fui presidente do PT 3 vezes, fui vice-presidente, diretório estadual. Eu sempre fui um militante. Eu sempre costumo dizer, eu nunca me coloquei para ser candidato, nunca. Aqui, ó, quero que alguém prove se eu estou mentindo aqui. Eu nunca me disse assim, eu quero ser candidato, nunca. Nenhuma vez na minha vida fiz. Eu sempre fui uma pessoa que fui colocada pelo grupo, agora é a hora de tu ir. Pá, mas tu acha que não sei o quê, papapá. E sempre questionando, assim, né? Mas me coloquei à disposição. Mas tu coloca um tema importante. Eu quero dizer que o que se vive hoje na política talvez seja fruto do desgaste pessoal meu também, né? Mas eu acho que o ambiente hoje ele é muito mais nefasto, muito mais violento. Essas redes sociais aqui, elas são devastadoras para as pessoas, elas provocam doença e a gente vive um discurso de ódio, uma comunicação violenta. Tem muita gente que escreve sobre isso, eu recomendo a leitura. Nós vivemos tempos de comunicação violenta, em que tu não tem mais um adversário político, tu tem um inimigo que tu tem que matar, que tu tem que destruir. Né? Então nós estamos num momento da política muito ruim.
Rio Grande é uma pequena expressão do que é nacionalmente, entendeu? Eu quero dizer que eu estou saturando dessa situação, saturo um pouco disso. Acho que a gente está caminhando para vive tempos muito pesados da política e não é legal esse caminho. Isso adoece todo mundo. Tu não vê espaço para melhora? Acho que nós ainda estamos num momento difícil. Eu acho que daqui a 2 anos vamos ter uma eleição muito difícil nacional. Vislumbra isso. Com o bolsonarismo de um lado e o PT e os seus aliados do outro, muito dividido o país ainda. Se olhar as pesquisas, o Lula tem lá 55, 56, mais o bolsonarismo tem 40, 44, 45, 48. Então está muito dividido e isso acirra as pessoas. As redes sociais e as mentiras, as fake news, a violência, ela cresce, ela é um instrumento. Agora foi na disputa Trump, Estados Unidos, Trump e Kamala, tu teve ali quase 2 bilhões de mensagens fraudulentas, mentirosas, violentas, registradas por algumas entidades. Então hoje nós estamos num ambiente muito pesado, muito carregado. Qual é a solução para isso? Eu acho que militar por uma prática política mais humana, né? Mais respeitosa. Né? Eu posso discordar assim, total de determinado político, mas eu não posso perder a capacidade humana de conversar, de dialogar, de tentar um entendimento. E nós estamos perdendo. Esse é o problema. Nós estamos perdendo a capacidade de conversar com as pessoas. Então, Halley, quando tu comentou comigo a construção de uma aliança com 8 partidos, né? E aí eu me lembro do que muitas pessoas atribuem a ti, que é essa capacidade de articulação. Porque isso, segundo relatos, tem a ver com um perfil teu de sentar à mesa e compor com as pessoas. Muito. Desta forma que tu enxerga a política. Muito. Porque nesse meio desses partidos, por óbvio que as opiniões são distintas sobre vários temas, mas tu consegue. O PT até 2006, 2007, ele tinha muito... Nossa história é muito bonita aqui na cidade, mas ele tinha um segmento, né? Em 2007, quando eu assumi a presidência, eu disse, olha, eu quero ter autorização para conversar com outros partidos. Foi buscar, né? Isso, com outros partidos, com outras pessoas. Eu entrei na época no PPS, estava o Renatinho, estava o Rogério lá, para conversar com eles. Não fechou a aliança, mas fui atrás do PSB. Mas tu foi. Fui atrás do PSB, depois a história foi nos trazendo, né? Então, assim, na campanha de 2000, eu assumi em 2007, na campanha de 2008 nós quase ganhamos a eleição com o Dirceu, perdemos por bem pouquinho e elegemos o Alexandre com 6.227, uma baita votação, a maior votação de vereadores. Se eu não me engano, eu posso estar errado, 6.927, se eu não me engano. E isso daquela campanha foi um fruto disso, né? Que a gente começou a partir de 2008 conversar com as pessoas, ampliar. Não há como fazer política se tu não trouxer os divergentes, se tu não tentar convergir, entendeu? E eu sempre primei por isso. E é o que eu estou dizendo que nós estamos perdendo um pouco na política, né? Está cada vez mais difícil conversar, está cada vez mais radicalizado, né? Em que pese nessa radicalização nas eleições municipais, o Centrão aproveitou isso para montar um blocão que está uma parte no Bolsonaro, outra parte no PT, então ele aproveitou isso espertamente e tem o maior número de prefeituras, mas isso é uma defecção do sistema, porque enquanto os dois polos brigam, o Centrão, que tem uma prerrogativa no Congresso Nacional de ter poder, porque tem um volume grande de deputados, e um Congresso que foi formado em 88, uma arquitetura política em 88, que foi formada por parlamentarismo. Mas no final decidiu que era presidencialismo. Então tu vota no presidente, mas o poder está concentrado dentro do parlamento. Exato. E o Kassab e outros lideranças nacionais entenderam isso. Então eles mostram um blocão político que não estão nem aí para essa disputa que nós vamos ter daqui a 2 anos. Eles estão, né, um pouquinho com um pezinho em cada um. Agora, por exemplo, já que tu foi para o âmbito nacional, e é bom porque é um debate interessante, isso dá para a gente concluir, não é nem deduzir, que o projeto vitorioso, ou que vá buscar construir uma vitória, não tem como construir isso sem conversar com o Centrão. Não tem. Não tem como. Não, o próprio Bolsonaro, quem é que não lembra que o cara que era apoiador do Bolsonaro dizia, se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. E no final o Bolsonaro, em menos de 2 anos, sentou com o Centrão e o Centrão tomou conta do governo. E o governo Lula... O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, estava no governo da Dilma e do Lula, né? Inclusive foi envolvido em escândalos do Mensalão, do Petrolão, e o presidente do PL hoje é o cara do Centrão, né? E é o presidente do partido do Bolsonaro, né? Então a gente acaba
esse discurso de ódio, de separação de dois blocos, e acaba aqueles que são mais pragmáticos vão se organizando na política. A gente precisa se dar conta disso. Olhando para a tua trajetória e para essa experiência no âmbito da política, o que ela já te ensinou? Muita coisa. Muita coisa. A capacidade de aceitar, agora eu vou te dizer um pacto mais momentâneo, né? A política me ensinou a capacidade de aceitar absurdos pessoais, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu, duas frutezas, eu digo, vou dar a resposta, eu vou atrás, né? Se eu for fazer isso hoje, né? A cada injustiça, sacanagem, violência, monstruosidade que a gente recebe, eu vou passar minha vida toda, porque não tem limites. Quanto mais tu fica exposto, quanto mais tu cresce, mais tem pessoas que querem fazer, que eu costumo dizer, mostrar o que eles têm de pior para fora, entendeu? E isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Eu preciso ter paciência, escutar, bom, tá bem, vira a página, não ler o comentário, né? Claro, repito aqui, vou repetir pela terceira vez, a minha família sofre muito, as minhas filhas sofrem muito com a violência que é praticada, mas a paciência eu acabei acompanhando. Hoje eu tenho que ter muito mais paciência do que eu tinha há 20 anos atrás, quando era líder estudantil, que também cometi erros. Eu não tenho dúvida que quando eu tinha meus 20 anos fazia política estudantil, cometi erros e exageros de críticas e tudo mais. Não no nível que fazem hoje, nunca no nível que fazem hoje, da baixaria, né, da monstruosidade que fazem hoje. Mas eu também fui uma pessoa que às vezes cobrei e fiz discursos duros e que hoje eu aprendi um pouco, com quase 50 anos, a ter um pouquinho mais de paciência, de compreensão com o processo político, com as pessoas que pensam diferente, entendeu? Isso que eu aprendi muito na política. E com todos estes ensinamentos da política, ela te trouxe mais amizades ou desafios? Amizades, eu não tenho dúvida, tenho grandes amigos na política. Na verdade, sim, na política de Rio Grande, por exemplo, eu consigo conversar com quase todo mundo. Quase, não vou dizer 100%, porque a unanimidade sempre é burra, mas eu vou dizer que eu consigo conversar com quase todo mundo, de todos os lados. Consigo conversar de forma respeitosa, às vezes sabendo que é uma pessoa que trabalha num outro viés, que trabalha, né, contra, às vezes, do que tu pensa, mas consigo conversar com todo mundo. Sei que hoje tu não estás diretamente ligado a essas questões locais, mas também fazendo parte delas, evidentemente, mas vamos falar um pouquinho da Câmara de Vereadores, que essa é outra curiosidade. Até dentro do que tu falou há pouco, a Prefeitura, se tendo maioria, consegue aprovar com mais facilidade projetos importantes, estruturantes. E aí é uma avaliação tua ou uma opinião, tu escolhe. Tu acredita que vai ser possível construir uma maioria? Eu penso que é possível, com diálogo, né, com capacidade de construir, eu penso que é possível construir uma maioria. Né? O PT elegeu 6, o PSB, que é nosso aliado, e o PSD elegeu um cada um, são 8. Né? Então nós estamos próximos disso, vamos precisar de mais 3 para fazer essa construção. Há uma movimentação nesse sentido. E aí é importante tu colocar isso, porque as pessoas às vezes falam, porque tu vê, ganhou e vai ter que se aliar com quem estava do outro lado. Não tem saída. Né? Não tem, né? Porque o projeto, quando tu mandar um projeto de lei que é importante para a sociedade e para a concepção do governo que está se instalando, tu precisa ter 11 votos para passar. Né? E mais do que isso, lembrando que tem que ter, se eu não me engano, 7 ou 8 votos para pedir o impeachment. Né? Então, tudo isso está colocado na seara da discussão democrática. Tu sabes por que eu trouxe essa questão? Justamente porque a população precisa entender isso aí. Claro. Tu não tem como escapar num sistema democrático, e que bom que ele é assim, porque todos nós defendemos a democracia, bom, precisa buscar a maioria. E nós fizemos isso quando nos governos nossos, federal, fizemos aqui com o governo do Alexandre, fizemos composição também no governo do estado, fizemos, mas eu uso como exemplo sempre o Bolsonaro, que falava horrores do Centrão. Em menos de 2 anos, botou o Centrão para o governo. O Centrão dominava o governo do Bolsonaro, que é o cara que mais falava do Centrão. Tu sabes que o grande José Rover, mandando um abraço para ele, que está aqui acompanhando a nossa transmissão, enfim, essa nossa conversa, ele veio aqui me dizer que eu tenho 4 minutos. Opa! E tá o José Rover, ele trabalha pelo comercial e pelo faturamento que a gente precisa. Que é importante. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Vamos lá. Eu te digo uma palavra e tu diz exatamente o que veio à cabeça. Tá. Saúde. Saúde, talvez não esteja tão preparado para uma palavra definir a saúde, mas saúde, um dever do Estado e uma necessidade de fortalecer o SUS e uma política que nós temos que defender. Verdade. Fundamental para as relações humanas. Mentira.
A degeneração das relações humanas. Direito. Aquilo que expressa as garantias da sociedade para a gente manter a relação contratual de respeito um com o outro. O meu direito começa quando termina o do outro. Deveres. Deveres são fundamentais, cumprir eles para exigir os seus direitos. Respeito. Respeito é o pilar que guia a relação da humanidade. Governar. Difícil. Essa foi boa. Democracia. O pior dos governos antes de todos os outros. Pior dos sistemas antes de todos os outros. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. O que vem na minha cabeça quando tu fala? A parte significativa da população que está alijada de alimentação, de segurança alimentar, de saúde, de educação. Vulnerabilidade para mim é isso e é o que desperta a nossa capacidade de militar, de participar da política. Diversidade. Fundamental que a gente introjete isso na sociedade. A gente trabalhe com a diversidade para impedir o preconceito. Isso é fundamental. Nós vamos evoluir. Não tem mais espaço para homofobia, para machismo, para racismo, né? Para situações que a gente vive cotidianamente, que a gente tem que evoluir enquanto sociedade. Futuro. A Deus pertence. Essa também foi boa. Programa Jorge Satti Entrevista, Grupo TV Mar Cidade, recebeu hoje o meu amigo, posso assim dizer, Halley Lino de Souza, que está se preparando para uma grande empreitada nos próximos dias, que é assumir o seu cargo, a sua vaga na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui, Halley, te agradecer de público mais uma vez o tempo que tu reservou para essa nossa entrevista, o meu convite, quando eu te fiz uma ligação para que tu viesse conversar conosco, porque eu entendia que seria uma oportunidade muito importante, além de tratarmos de todos estes assuntos, também esclarecermos algumas dúvidas. Esse programa e essa emissora, tanto a nossa Rádio Zona Sul quanto a TV Mar e a Rede Cidade, estão à disposição do teu gabinete para trazer os assuntos de interesse da comunidade rio-grandina. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço e quero voltar aqui com informações, com ações do nosso mandato. Quero me colocar à disposição do programa, da emissora, para que a gente possa construir esse trabalho nos próximos 2 anos. Muito obrigado de coração, viu? A você que esteve conosco, meu muito obrigado e até a próxima edição do programa Jorge Satti Entrevista, que é um oferecimento de Leivas Oteiro. Pensou o terreno, pensou Leivas Oteiro. Muito obrigado.